Silêncio. Uma palavra simples, mas com um poder imenso. Você já parou para pensar no que acontece quando, em meio a uma discussão acalorada, você decide não responder? A tensão no ar parece palpável, e a expectativa cresce. O que será que a outra pessoa está pensando? E você? Como se sente nesse momento de pausa? O silêncio não é apenas a ausência de som, é uma ferramenta poderosa que muitos ignoram. Imagine-se em um debate fervoroso. As palavras voam, emoções estão à flor da pele. E, de repente, você se cala. O que acontece? A dinâmica muda. Você se torna o centro da atenção, enquanto o outro se vê compelido a refletir. É como se você estivesse desafiando a outra pessoa a olhar para dentro, a buscar a verdadeira essência do que está sendo discutido. Quantas vezes você já se deixou levar pelas palavras, perdendo de vista o que realmente importa? O silêncio pode ser a chave para a clareza e a compreensão. Ele cria espaço para a reflexão, para a sabedoria que muitas vezes se esconde atrás do barulho. E, quem sabe, é nesse silêncio que encontramos as respostas que tanto buscamos. Se você está em busca de mais equilíbrio emocional, clareza nas decisões e quer aprender a lidar melhor com a vida, esse conteúdo é para você. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque a cada vídeo, você vai se fortalecer por dentro e enxergar a vida com mais sabedoria. Definição de silêncio. Silêncio é um conceito que, em uma discussão, pode ser tanto uma ausência de som quanto um espaço carregado de significados. Para muitos, o silêncio é um momento de pausa, um intervalo que pode ser muito mais eloquente do que qualquer palavra. Quando falamos de silêncio em um contexto de discussão, estamos tratando de algo que vai muito além de simplesmente não falar. É uma manifestação de presença, de reflexão e, muitas vezes, de resistência. O silêncio pode ser um espaço onde as ideias se organizam, onde as emoções se acalmam e onde as palavras se tornam mais significativas quando finalmente surgem. Existem diferentes formas de manifestação do silêncio. Ele pode ser um silêncio confortável, que indica que todos estão pensando e absorvendo o que foi dito. Ou pode ser um silêncio pesado, carregado de tensão, onde o não dito parece gritar mais alto que as palavras que foram trocadas. Há também o silêncio estratégico, que pode ser usado para criar uma pausa em uma conversa acalorada, permitindo que os participantes reflitam antes de reagir. A habilidade de perceber e interpretar esses silêncios é fundamental em qualquer interação social, pois eles falam tanto quanto as palavras. O silêncio também aparece como uma marca de respeito. Quando alguém está compartilhando uma experiência intensa ou dolorosa, o silêncio pode ser uma forma de honrar aquele momento, de permitir que o outro se expresse sem interrupções. Nesses casos, o silêncio se transforma em um espaço sagrado, onde a vulnerabilidade é protegida e a empatia é cultivada. Assim, a definição de silêncio se expande para incluir não apenas a ausência de som, mas também a presença de atenção e cuidado. É curioso notar que o silêncio pode ser percebido de maneiras distintas por diferentes pessoas. Para alguns, pode ser um convite à reflexão, enquanto para outros pode ser uma fonte de ansiedade. Essa dualidade torna o silêncio um elemento fascinante em discussões, pois ele provoca reações diversas, muitas vezes, inesperadas. A chave está em entender que o silêncio não é um estado passivo, mas uma forma de comunicação que deve ser lida e interpretada. Por fim, a definição de silêncio em uma discussão é multifacetada e complexa. Ele pode ser um aliado poderoso, um espaço para a introspecção e a escuta, ou um desafio que deve ser enfrentado. Compreender suas nuances nos ajuda a navegar melhor nas interações, a valorizar os momentos de pausa e a usar o silêncio como uma ferramenta em nosso arsenal comunicativo. Função do silêncio. O silêncio desempenha várias funções em uma conversa, e entender essas funções é crucial para qualquer interação significativa. Uma das principais funções do silêncio é servir como uma ferramenta de pausa e reflexão. Em um mundo onde estamos constantemente bombardeados com informações e estímulos, o silêncio oferece um respiro, um momento para processar o que foi dito. É uma oportunidade para reorganizar pensamentos, avaliar emoções e preparar a próxima intervenção. Sem esses momentos de pausa, a conversa pode rapidamente se tornar uma troca de palavras sem substância, onde as ideias não têm tempo para amadurecer. Além disso, o silêncio pode ajudar a desacelerar a conversa, permitindo que todos os participantes tenham a chance de se expressar plenamente. Quando alguém fala, em seguida, há um silêncio. Isso pode ser um sinal de que a pessoa que escuta está realmente considerando o que foi dito. Essa pausa pode encorajar o falante a continuar, a expandir seu pensamento ou a compartilhar uma nova perspectiva.
O silêncio, portanto, não é apenas uma ausência de som. É um componente ativo que promove a profundidade da comunicação. O silêncio também pode funcionar como um mecanismo de autocontrole. Em discussões acaloradas, pode ser tentador responder instantaneamente, muitas vezes de maneira impulsiva. No entanto, optar por um momento de silêncio antes de reagir pode ajudar a evitar mal-entendidos e feridas desnecessárias. Essa função de pausa pode ser vital para manter a civilidade e a clareza em uma conversa, permitindo que as emoções se acalmem antes que as palavras sejam ditas. É uma forma de respeitar tanto os próprios sentimentos quanto os do outro. Outra função importante do silêncio é a promoção da escuta ativa. Quando alguém se permite ficar em silêncio enquanto o outro fala, isso demonstra um compromisso com a compreensão e a empatia. O silêncio, nesse contexto, se torna um gesto de suporte e validação. Ele envia uma mensagem clara: estou aqui, estou ouvindo, e valorizo o que você tem a dizer. Essa dinâmica é essencial para construir conexões mais profundas e para criar um ambiente onde todos se sintam seguros para se expressar. Por último, o silêncio pode ser uma forma de refletir sobre a dinâmica de poder em uma conversa. Às vezes, as pessoas que se sentem mais confortáveis em usar o silêncio têm uma posição de poder ou controle na interação. Elas podem escolher quando falar e quando permanecer em silêncio, moldando a conversa de acordo com suas preferências. Isso pode gerar um desequilíbrio, onde algumas vozes são silenciadas em favor de outras. Reconhecer essa função do silêncio nos ajuda a entender melhor as dinâmicas de grupo e a trabalhar para garantir que todas as vozes sejam ouvidas. Silêncio como estratégia. O silêncio pode ser uma estratégia poderosa em discussões, especialmente quando se trata de desarmar situações tensas ou conflituosas. Quando uma conversa se torna acalorada, o silêncio pode funcionar como uma espécie de válvula de escape, permitindo que as emoções se acalmem antes que a conversa continue. Em vez de aumentar a tensão com respostas impulsivas, optar por um momento de silêncio pode criar um espaço seguro onde as pessoas possam refletir sobre suas palavras e sentimentos. Essa abordagem pode evitar que uma discussão se transforme em um conflito aberto, ajudando a preservar relacionamentos e a promover a compreensão. Além disso, o silêncio pode ser uma forma de protesto silencioso. Em algumas situações, optar por não responder pode ser uma maneira de expressar desacordo ou descontentamento. Esse uso estratégico do silêncio pode ser muito eficaz, pois provoca uma reflexão no outro, que pode começar a questionar suas próprias palavras e ações. O silêncio se torna, então, uma forma de resistência, uma maneira de comunicar descontentamento sem recorrer a palavras que poderiam inflamar ainda mais a situação. Outra aplicação do silêncio como estratégia é sua capacidade de criar expectativa. Quando alguém faz uma afirmação, em seguida, fica em silêncio, isso pode gerar um momento de suspense que chama a atenção dos ouvintes. O silêncio pode ser usado para enfatizar um ponto, fazendo com que as palavras que se seguem sejam ainda mais impactantes. Essa técnica é frequentemente utilizada em discursos e apresentações, onde um momento de silêncio pode preparar o público para a próxima revelação ou ideia. O silêncio também pode servir como uma ferramenta de controle em dinâmicas de grupo. Quando um líder ou facilitador escolhe permanecer em silêncio após uma pergunta, isso pode incentivar os participantes a se manifestar. O silêncio, nesse caso, não é apenas uma pausa, mas um convite à participação ativa. Essa estratégia pode ser particularmente útil em reuniões ou discussões onde é importante garantir que todas as vozes sejam ouvidas, ajudando a criar um ambiente mais inclusivo. Por fim, a estratégia do silêncio pode ser uma maneira de demonstrar confiança e segurança. Quando alguém permanece em silêncio em uma situação tensa, isso pode transmitir uma sensação de controle e firmeza. Essa postura pode desarmar os outros, paradoxalmente, fazer com que eles se sintam mais à vontade para se abrir. Assim, o silêncio se torna não apenas uma técnica, mas uma forma de liderança que pode influenciar positivamente a dinâmica da conversa. Escuta ativa. A escuta ativa é uma habilidade essencial em qualquer tipo de conversa, e o silêncio desempenha um papel fundamental nesse processo. Quando estamos engajados em escuta ativa, nos comprometemos a ouvir não apenas as palavras do outro, mas também as emoções e significados subjacentes. O silêncio permite que o ouvinte processe essas informações sem a pressão de responder imediatamente. Em vez de pensar na próxima frase que irá dizer, a pessoa que escuta pode se concentrar completamente no que está sendo compartilhado, criando uma conexão mais profunda e significativa. Além disso, o silêncio fornece um espaço para o falante se expressar plenamente. Quando o ouvinte permanece em silêncio,
isso pode encorajar o falante a continuar, a explorar seus pensamentos de maneira mais profunda. Muitas vezes, as pessoas têm muito mais a dizer do que inicialmente compartilham, e o silêncio pode funcionar como um convite para que essas ideias emergam. Essa dinâmica é especialmente importante em contextos de apoio, onde a vulnerabilidade é uma parte central da conversa. A escuta ativa também exige um nível de atenção que pode ser desafiador em um mundo cheio de distrações. O silêncio ajuda a criar um ambiente propício para essa atenção. Em momentos de silêncio, tanto o falante quanto o ouvinte têm a oportunidade de refletir sobre o que está sendo discutido, afastando-se das distrações externas. Esse foco pode resultar em uma troca mais rica e produtiva, onde ambos os participantes se sentem valorizados e ouvidos. Outro aspecto importante do silêncio na escuta ativa é a sua capacidade de facilitar a empatia. Quando estamos dispostos a ficar em silêncio e ouvir, criamos um espaço onde podemos nos colocar no lugar do outro. Esse tipo de escuta não é apenas uma troca de informações, é uma oportunidade para entender as experiências e sentimentos do outro de maneira mais profunda. O silêncio, nesse contexto, se torna um gesto de respeito e consideração, mostrando que estamos verdadeiramente presentes na conversa. Por fim, o silêncio é uma ferramenta que pode ajudar a evitar mal-entendidos e interpretações equivocadas. Impacto emocional do silêncio. Silêncio, para muitos, é um espaço carregado de significados e emoções. Às vezes, ele pode ser um mero intervalo entre palavras, mas, em outras ocasiões, pode se tornar um abismo emocional. Quando estamos em uma conversa, de repente, o silêncio se instala, as reações podem ser tão variadas quanto as pessoas envolvidas. Para alguns, pode trazer um desconforto palpável, como se o ar estivesse mais denso. Outros podem usar esse momento para contemplar, refletir e buscar um entendimento mais profundo do que foi dito. Pense em uma discussão acalorada. Quando alguém para de falar, o que acontece? O clima muda. As expressões faciais se tornam mais tensas, e a ansiedade pode se instalar. O silêncio pode ser um sinal de que algo não está bem, que as emoções estão à flor da pele. Essa pausa pode provocar uma avalanche de pensamentos na mente de quem está ouvindo. O que essa pessoa está pensando? Será que ela está chateada? Ou está apenas processando a informação? Essa incerteza pode ser angustiante, e o silêncio, em vez de ser um alívio, torna-se uma fonte de angústia. Por outro lado, o silêncio também pode ser um convite à contemplação. Imagine estar em um espaço onde as palavras foram ditas, mas a conversa precisa de um momento de pausa para que todos possam respirar. Esse silêncio pode proporcionar um espaço seguro para que cada um processe suas próprias emoções e reflexões. Há algo de poderoso em permitir que as pessoas sintam e pensem antes de responder. O silêncio, nesse contexto, se torna um aliado, uma ferramenta que enriquece a discussão ao invés de empobrecê-la. Além disso, o impacto emocional do silêncio pode variar dependendo do contexto cultural em que nos encontramos. Em algumas culturas, o silêncio é valorizado e respeitado, visto como um sinal de sabedoria e reflexão. Em outras, pode ser interpretado como desinteresse ou até mesmo desrespeito. Essa diferença cultural nos ensina que a comunicação é mais do que apenas palavras, ela é também um reflexo de nossas crenças, valores e tradições. O que pode ser confortável para um pode ser desconfortável para outro, e é fundamental estarmos atentos a essas nuances. Por fim, o silêncio tem o poder de criar uma conexão emocional profunda entre os interlocutores. Quando todos se permitem um momento de reflexão, as emoções se tornam mais autênticas e a comunicação mais profunda. O silêncio, nesse sentido, nos lembra que nem sempre precisamos de palavras para expressar o que sentimos. Às vezes, o que não é dito pode ser ainda mais poderoso e significativo. Cultura do silêncio. A cultura em que estamos inseridos molda a forma como percebemos e utilizamos o silêncio em nossas interações. Em algumas sociedades, o silêncio é considerado uma forma de respeito e consideração, enquanto em outras, a comunicação verbal é altamente valorizada e o silêncio é visto como um sinal de fraqueza ou falta de interesse. Essa diversidade cultural nos ensina que o silêncio não é um conceito universal, ele carrega diferentes significados em diferentes contextos. Por exemplo, em muitas culturas asiáticas, o silêncio pode ser um sinal de reflexão e respeito pela fala do outro. A pausa é vista não como um espaço vazio, mas como um momento de absorção e consideração. Nesse contexto, o silêncio pode ser um sinal de que a pessoa está levando a conversa a sério, ponderando as palavras antes de responder. Já em culturas ocidentais, onde a verbalização é muitas vezes sinônimo de assertividade,
o silêncio pode ser interpretado de maneiras menos positivas, como desinteresse ou hesitação. As diferenças culturais sobre o silêncio não se limitam apenas à forma como ele é interpretado, mas também à sua utilização nas conversas do dia a dia. Em algumas culturas, as pessoas podem se sentir mais à vontade para usar o silêncio como uma forma de resistência ou protesto. Para elas, o silêncio pode ser uma declaração poderosa, uma forma de dizer que não concordam com o que está sendo dito, sem precisar usar palavras. Essa é uma maneira sutil de se fazer ouvir, mas que requer um entendimento profundo do contexto cultural. Outra questão a ser considerada é como o silêncio pode ser utilizado em negociações e discussões em ambientes multiculturais. Em um mundo cada vez mais globalizado, é comum que pessoas de diferentes culturas se encontrem em ambientes de trabalho ou em conferências. Nesses casos, o silêncio pode ser uma barreira de comunicação se não houver um entendimento prévio sobre o que ele significa para cada um dos envolvidos. O que pode ser uma pausa respeitosa para um, pode ser um sinal de ineficiência para outro. Por fim, a cultura do silêncio nos ensina que a comunicação não verbal é tão importante quanto a verbal. A maneira como reagimos ao silêncio e como o utilizamos em nossas interações pode revelar muito sobre nossa cultura, nossos valores e nossas crenças. Reconhecer essas diferenças é o primeiro passo para promover uma comunicação mais eficaz e respeitosa, que leve em conta a riqueza da diversidade cultural em nossas interações. Silêncio e comunicação não verbal. Silêncio e comunicação não verbal andam de mãos dadas. Muitas vezes, o que não dizemos fala mais alto do que as palavras. O silêncio, em combinação com a linguagem corporal, pode transmitir uma infinidade de mensagens. Por exemplo, uma pausa silenciosa pode ser acompanhada de um olhar pensativo ou uma expressão facial que sugere contemplação. Essas nuances são essenciais para entender o que realmente está acontecendo em uma conversa. Quando estamos em uma discussão, a nossa postura, gestos e expressões faciais podem complementar ou contradizer nossas palavras. O silêncio, nesse contexto, pode intensificar a mensagem que estamos tentando transmitir. Imagine uma situação em que alguém diz que está tudo bem, mas seu silêncio e a falta de contato visual revelam uma verdade diferente. O silêncio, nesse caso, se torna uma forma de comunicação não verbal que expressa descontentamento ou desconforto. Além disso, o silêncio pode servir como um poderoso regulador da conversa. Quando alguém faz uma pausa para pensar, isso pode sinalizar para os outros que eles também devem refletir sobre o que foi dito. Essa dinâmica pode criar um espaço de escuta ativa, onde todos os participantes se sentem encorajados a considerar suas respostas cuidadosamente. O silêncio, assim, se torna uma ferramenta que promove um diálogo mais significativo e colaborativo. A comunicação não verbal também é influenciada por fatores culturais, assim como o silêncio. Em algumas culturas, um olhar prolongado durante o silêncio pode ser visto como um sinal de respeito e atenção, enquanto em outras, pode ser interpretado como desafiador ou invasivo. Essa diversidade cultural nos ensina que devemos estar atentos não apenas ao que é dito, mas também a como é dito e ao que é não dito. Por fim, a combinação de silêncio e comunicação não verbal pode criar uma atmosfera de empatia e compreensão. Quando as pessoas se sentem livres para fazer pausas e se expressar não verbalmente, a conversa se torna mais autêntica e rica. O silêncio, longe de ser um obstáculo, pode ser um catalisador para uma comunicação mais profunda e significativa, que vai além das palavras e ressoa nas emoções e nas conexões entre os participantes. Silêncio como resposta. O silêncio como resposta é um fenômeno intrigante que pode ter várias interpretações. Muitas vezes, quando alguém opta por não responder imediatamente, essa escolha pode ser mais do que um simples ato de hesitação. O silêncio pode ser uma forma poderosa de comunicar sentimentos complexos, como raiva, tristeza ou confusão. Às vezes, a ausência de palavras diz mais do que um discurso elaborado poderia expressar. Quando somos confrontados com uma pergunta difícil ou uma situação delicada, o silêncio pode ser uma resposta reflexiva. Em vez de apressar-se para responder, muitas pessoas optam por pausar e refletir, ponderando as implicações de suas palavras. Essa pausa pode ser crucial para evitar mal-entendidos ou respostas impulsivas que poderiam agravar a situação. Nesse sentido, o silêncio se torna uma resposta cuidadosa, uma forma de se proteger e proteger o outro. Entretanto, o silêncio também pode ser interpretado de maneiras negativas. Em algumas situações, ele pode ser visto como desinteresse ou desprezo. Quando alguém se recusa a responder, o silêncio pode criar uma sensação de exclusão ou de que a outra pessoa não se importa com a conversa.
Essa ambiguidade no significado do silêncio pode levar a desentendimentos significativos, especialmente se os interlocutores não estiverem alinhados em suas expectativas de comunicação. Além disso, o silêncio como resposta pode influenciar dinamicamente a estrutura da conversa. Quando uma pessoa opta por não responder, isso pode criar um espaço de tensão que pode ser desconfortável, mas também pode abrir a porta para uma exploração mais profunda dos sentimentos e preocupações subjacentes. Nesse sentido, o silêncio pode ser uma forma de resistência, um convite para que a outra parte considere a gravidade da situação e se comprometa a abordar o que está realmente em jogo. Por último, o silêncio como resposta pode servir como um meio de reflexão e crescimento pessoal. Muitas vezes, ao optar por não responder imediatamente, estamos nos dando a chance de processar nossas emoções e pensamentos. Essa pausa pode resultar em uma resposta mais madura e ponderada, permitindo que a comunicação se torne um espaço de aprendizado mútuo. O silêncio, portanto, pode ser uma resposta não apenas ao que está sendo dito, mas também a um convite à autorreflexão e à responsabilidade nas interações. Barreiras à comunicação. O silêncio pode atuar como uma barreira à comunicação, criando muros invisíveis que dificultam a troca de ideias e sentimentos. Em algumas situações, quando um interlocutor se cala. Silêncio e resolução de conflitos. Quando se fala em resolução de conflitos, muitas vezes pensamos em discussões acaloradas, em argumentos e em tentativas de se impor uma verdade. No entanto, o silêncio pode ser uma ferramenta poderosa nesse processo. Ele permite que as emoções se acalmem e que as pessoas reflitam sobre o que foi dito. Em vez de reagir impulsivamente, o silêncio proporciona um espaço para que cada parte considere a perspectiva do outro. Essa pausa é fundamental, pois muitas vezes as palavras ditas em um momento de raiva podem ser irreversíveis e prejudiciais. O silêncio atua como um moderador natural. Durante uma mediação, por exemplo, é comum que o mediador utilize momentos de silêncio para ajudar as partes a processar as informações apresentadas. Esse tempo sem fala pode ser desconfortável, mas é essencial para que todos possam organizar seus pensamentos. A sensação de que o mediador está ouvindo ativamente, mesmo sem fazer perguntas, pode ser um alívio para os envolvidos, que se sentem respeitados em sua necessidade de refletir antes de responder. Além disso, o silêncio pode ser um sinal de respeito. Quando alguém se silencia para ouvir o outro, isso mostra que valoriza o que está sendo dito. Essa postura pode desarmar conflitos e abrir portas para um diálogo mais produtivo. É como se o silêncio dissesse: estou aqui, disposto a ouvir e entender você. Esse tipo de atitude é muitas vezes o que falta em discussões acaloradas, onde o foco está em vencer a conversa, e não em resolver o problema. É importante notar que o silêncio não deve ser interpretado como uma desistência de participar da conversa. Pelo contrário, ele pode ser um ato de coragem. Ao optar por ficar em silêncio, uma pessoa pode estar se preparando para articular suas ideias de forma mais clara e eficaz, evitando, assim, mal-entendidos. Em ambientes onde conflitos são frequentes, cultivar a habilidade de usar o silêncio pode ser um diferencial significativo na busca por soluções. Por fim, a capacidade de usar o silêncio como parte da resolução de conflitos requer prática e autoconhecimento. Saber quando se calar e quando agir é uma habilidade que se desenvolve com o tempo. O silêncio deve ser encarado como uma estratégia consciente, e não como uma forma de fuga. Dessa maneira, ele se transforma em um aliado na busca por uma resolução pacífica e efetiva. Silêncio em ambientes profissionais. Nos ambientes profissionais, o silêncio assume um papel crucial, especialmente em reuniões e discussões corporativas. Muitas vezes, as reuniões se tornam um desfile de opiniões, onde todos buscam ser ouvidos. Contudo, o silêncio pode ser o que realmente falta para que as ideias sejam melhor processadas e consideradas. Quando as pessoas são encorajadas a fazer pausas, elas têm a oportunidade de refletir sobre o que foi dito e de formular respostas mais ponderadas. Um dos principais benefícios do silêncio em reuniões é a promoção de um ambiente de escuta ativa. Em vez de cada um falar por cima do outro, momentos de silêncio podem ajudar a criar um espaço onde as pessoas se sintam à vontade para compartilhar suas ideias sem a pressão de ter que se manifestar imediatamente. Esse tipo de atmosfera pode aumentar a qualidade das discussões, permitindo que as melhores ideias emergam de forma natural. Além disso, o silêncio pode ser uma forma de estratégia em reuniões. Quando um líder ou um moderador opta por ficar em silêncio após uma pergunta ou uma afirmação, ele pode incentivar os participantes a se aprofundarem mais na discussão. Muitas vezes, as melhores ideias surgem após um período de reflexão,
quando as pessoas têm tempo para pensar e se sentir motivadas a contribuir. Assim, o silêncio se transforma em um catalisador para a criatividade. Por outro lado, o silêncio também pode ser um sinal de desconforto ou desinteresse. É importante que os líderes estejam atentos a isso. Em um ambiente onde o silêncio se torna predominante, pode ser um indicativo de que algo não está funcionando bem. Nesse caso, é crucial investigar o motivo por trás desse silêncio e estimulá-lo a se transformar em um diálogo aberto. A verdadeira eficácia do silêncio está em saber quando utilizá-lo e quando quebrá-lo. Finalmente, cultivar uma cultura de silêncio saudável em ambientes profissionais pode ser uma tarefa desafiadora, mas extremamente recompensadora. Quando os colaboradores aprendem a valorizar o silêncio como uma parte integrante do processo de comunicação, a dinâmica da equipe se transforma. O silêncio se torna um espaço de respeito mútuo e reflexão, resultando em decisões mais informadas e em um ambiente de trabalho mais colaborativo. Silêncio e mindfulness. A prática da atenção plena, ou mindfulness, é frequentemente associada ao silêncio. O silêncio proporciona um espaço para a reflexão interna e a conexão com o momento presente. Quando estamos em silêncio, somos capazes de nos desconectar do barulho externo e nos voltarmos para dentro de nós mesmos. Esse retorno à nossa própria essência é fundamental para praticar a atenção plena, que nos ajuda a entender nossas emoções e reações. O silêncio durante a prática de mindfulness nos permite observar nossos pensamentos e sentimentos sem julgamento. Em um ambiente agitado, é fácil se deixar levar pelas preocupações e ansiedades. No entanto, ao encontrar momentos de silêncio, conseguimos desacelerar e analisar o que realmente está acontecendo dentro de nós. Essa prática pode ser profundamente transformadora e nos ajuda a nos tornarmos mais conscientes de nossas respostas em discussões e interações. Além disso, o silêncio pode atuar como um ponto de partida para a meditação. Muitas técnicas de meditação começam com a criação de um espaço silencioso, onde somos convidados a focar na respiração e nos sentimentos que surgem. Essa prática não apenas melhora nossa capacidade de escuta, mas também nos ajuda a abordar discussões de forma mais calma e centrada. Quando estamos em um estado de mindfulness, somos menos propensos a reagir de forma impulsiva e mais inclinados a responder de maneira ponderada. O silêncio também é uma ferramenta poderosa para aumentar a empatia. Quando praticamos mindfulness em silêncio, desenvolvemos uma maior conexão com nossas emoções e, consequentemente, com as emoções dos outros. Isso nos torna mais receptivos durante as discussões, permitindo que possamos ouvir verdadeiramente o que o outro está dizendo, sem a interferência de nossos próprios pensamentos e preconceitos. Assim, o silêncio se transforma em um facilitador da empatia e da compreensão mútua. Por fim, incorporar o silêncio na prática de mindfulness não significa que devemos evitá-lo em ambientes sociais ou profissionais. Pelo contrário, o silêncio consciente pode enriquecer nossas interações e melhorar a qualidade das discussões. Ao nos tornarmos mais presentes e atentos, podemos utilizar o silêncio como uma ferramenta para aprofundar nossas conexões e promover uma comunicação mais significativa. Silêncio e vulnerabilidade. O silêncio tem uma relação intrínseca com a vulnerabilidade. Quando nos silenciamos, expomos uma parte de nós mesmos que muitas vezes preferimos esconder. Esse silêncio pode ser interpretado de várias maneiras, como uma hesitação, uma reflexão profunda ou até mesmo um sinal de que estamos lidando com emoções intensas. Ao abraçar essa vulnerabilidade, podemos criar conexões mais profundas e autênticas com os outros durante uma discussão. Em muitas culturas, expressar vulnerabilidade é visto como um sinal de fraqueza. No entanto, o silêncio pode ser um espaço onde essa vulnerabilidade se transforma em força. Ao ficarmos em silêncio diante de uma questão difícil, estamos nos permitindo ser honestos sobre nossas emoções e incertezas. Esse ato de coragem pode inspirar outros a fazer o mesmo, promovendo um ambiente onde a sinceridade e a empatia são valorizadas. A vulnerabilidade também pode ser uma ponte para a autenticidade. Quando somos capazes de nos silenciar e refletir sobre nossas emoções, estamos mais propensos a compartilhar nossas experiências verdadeiras. Essa autenticidade não apenas fortalece nossas conexões interpessoais, mas também enriquece a discussão. Em vez de focar em argumentos ou defesas, o silêncio pode nos levar a um espaço onde as experiências pessoais são compartilhadas, criando um entendimento mais profundo entre os participantes. Contudo, é essencial que o silêncio não seja mal interpretado. Em algumas situações, o silêncio pode ser visto como desinteresse ou desdém. Por isso, é fundamental que as pessoas se sintam seguras para se expressar e que o ambiente de discussão seja acolhedor.
Quando as pessoas sabem que seu silêncio será respeitado e compreendido, elas se sentirão mais à vontade para se abrir e compartilhar suas vulnerabilidades. Por fim, cultivar a habilidade de usar o silêncio como uma expressão de vulnerabilidade exige prática e autoconhecimento. É um convite para nos desnudarmos emocionalmente e explorarmos o que realmente sentimos. Ao fazermos isso, não apenas enriquecemos nossas próprias vidas, mas também criamos um espaço seguro para que os outros façam o mesmo, promovendo conexões significativas e duradouras. Técnicas para utilizar o silêncio. Agora que entendemos a importância do silêncio em diversas situações, é fundamental explorar algumas técnicas práticas que podem ser utilizadas para incorporar o silêncio de forma eficaz em discussões. Uma das primeiras estratégias é o silêncio intencional. Essa técnica envolve fazer pausas deliberadas após uma pergunta ou uma afirmação. Em vez de se apressar para responder, permitir um momento de reflexão pode levar a respostas mais profundas e significativas. Outra técnica é a escuta reflexiva. Isso envolve não apenas ouvir o que o outro está dizendo, mas também usar o silêncio para processar e refletir sobre suas palavras antes de responder. Essa prática demonstra respeito pela opinião do outro e promove um diálogo mais autêntico. O silêncio aqui não é um vazio, mas um espaço de consideração e profunda escuta. Além disso, é importante estar ciente do silêncio. E aí, você já parou para pensar sobre o impacto que o silêncio pode ter nas suas discussões? Às vezes, é nesse espaço vazio que encontramos as respostas mais profundas. Lembre-se, o silêncio não é apenas a ausência de palavras, mas uma ferramenta poderosa. Ele nos permite observar, refletir e até mesmo entender melhor o outro lado. Quando você se encontra em uma discussão acalorada, experimente dar um passo atrás. Respire fundo e use esse momento de silêncio para se conectar com suas emoções e pensamentos. O que você realmente quer comunicar? Como suas palavras podem ser recebidas? O silêncio pode ser seu melhor aliado, transformando um potencial conflito em uma oportunidade de aprendizado. Agora, eu quero saber de você, já usou o silêncio a seu favor? Quais foram os resultados? Compartilhe sua experiência nos comentários. E lembre-se, a próxima vez que se sentir envolvido em uma discussão, pense 2 vezes antes de responder. O poder do silêncio pode te surpreender. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever. Vamos juntos explorar mais sobre a sabedoria estoica e como aplicá-la no nosso dia a dia. Até a próxima!